Bem-vindos ao Sem Cerimônia, o podcast que celebra o amor de forma intimista, autoral e cheio de significado. Eu sou Carla Magalhães, cerimonialista, design floral e agora podcaster. Apaixonada por criar experiências únicas em Portugal para casais que buscam algo além do óbvio. Aqui vamos falar de amor, de histórias de casamentos, de bastidores e de conhecer quem está por trás de cada detalhe e transforma a celebração em memória inesquecível. Tudo isso, claro, de jeito leve, criativo, divertido e sem cerimônia. Flores que contam história. Fernanda Magalhães e os buquês de noiva. Vamos receber aqui essa linda, querida Fernanda. Fernanda, eu quero que você, conta um pouquinho de ti e um pouquinho da sua história com as flores. Ora, eu sou a Fernanda Magalhães. Sim. Tenho 66 anos. Uau! Vim para esta beleza, para este encanto que são as flores. Por mero acaso, nada propositado, mas era um sonho antigo. Sim. Tive outras profissões antes e quando me vi já reformada, já aposentada, não consegui estar em casa sem fazer nada, então dei uso ao meu sonho antigo. Chega uma hora que a gente simplesmente desperta e diz assim, tá na hora de realizar os meus sonhos mais secretos. Exatamente. Os nossos sonhos guardados, não é? Guardados, que era um sonho guardado desde menina, que aqui se usa muito na Páscoa, no dia de Ramos, oferecer os ramos às madrinhas. Sim, sim. E na minha altura, quando eu era menina, os meus pais não tinham dinheiro para comprar, nem havia tanta florista para se comprar um ramo para se levar à madrinha. Sim. Então eu ia ao campo, ao quintal da minha mãe, colher umas simples violetas, umas simples ervinhas e juntava tudo, unia com o cordel e levava à minha madrinha. E a minha madrinha ficava super, super emocionada com Que coisa linda. com esse gesto. Esse gesto, né? Portanto, as plantas fizeram sempre parte de mim, tanto as plantas de adornar, de decorar, como as plantas comestíveis, como as couves, os feijões, os tomates. Sim, sim, sim. Tudo isso, tudo que seja lidar com a natureza, eu lidei sempre com tudo, com muito amor e muito carinho. E isso era uma coisa que estava cá dentro, que ainda não tinha florido, ainda não tinha tido. Agora me conta assim, nasceu exatamente quando? Quando foi o dia, ou em que ano foi que você disse assim, hoje, a partir de hoje, eu vou realizar o meu sonho de trabalhar com flores? Foi exatamente na altura da pandemia que me vi fechada em casa. E eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me realizar com alguma coisa. E então agarrei-me a pesquisas. Sim. E fui dando, porque eu já fazia composições em casa, em minha casa nunca faltava flores. E eu disse, é isto que eu quero fazer o resto dos meus dias. Olha, eu sei que a Fernanda é daquela mulher inquieta, uma empreendedora que investe e busca sempre conhecimento, porque a gente já acompanhou você em várias formações em Portugal, fora de Portugal. E assim, eu queria que você me contasse um bocadinho como foi a sua primeira experiência, a sua primeira cliente de casamento, que encomendou o seu primeiro buquê. Como foi isso? A minha primeira cliente ficou muito marcada por um episódio muito bonito. A noiva era uma noiva, uma jovem, muito jovenzinha, de uma pessoa simples, humilde, e não sabia o que queria. E eu também não tinha ainda, tinha a parte teórica, mas a parte prática ainda não tinha muito. E então, numa simples conversa com ela, começámos a conversar e fomos ter à geração da avó
como é que a avó tinha casado, que tinha levado a mãe. Olha que maravilha. E daí surgiu a minha empatia com ela e de ver que se calhar se eu retratasse um buquê em que estivessem as três juntas, iria ser extraordinário. E assim nasceu suas flores com história. Exatamente, exatamente. Muito mais do que flores, Fernanda tem esse cuidado de buscar a essência da família, a essência do casal para retratar. Sim, sempre, sempre. Eu sempre que tenho uma noiva, sim, tento sempre colher o máximo que possa dela, da família, dos gostos de uns e de outros, para poder juntar no buquê toda a essência e toda a história que daí advém do buquê. Que maravilha. Agora a gente está falando de flores da noiva, mas a gente sabe também que noiva sem noivo não existe, não é? Exatamente, por isso é que existe o botonier. O botonier, exatamente. Quer falar um pouquinho do conceito, de como é que você prepara, como é que você pensa? Eu faço sempre a conjugação, porque ele tem que levar sempre uma parte da noiva com ele, além de ele levar no coração, convém que ele leve também visivelmente na sua lapela, e é composto sempre por flores em que o buquê é composto. Exatamente. Eu falo sempre, e você falou uma coisa muito importante que eu converso muito com as minhas noivas, é que a parte do buquê, é claro que ela é uma essência da noiva e uma essência do evento, né, mostrando um pouquinho de tudo que está por vir. E quando a gente fala do botonier, olha só onde a localização do botonier, né, ele está muito próximo ao coração. Então é ali que a gente começa a mostrar a ligação entre os dois. Então é muito interessante ter essa conexão de flores. Agora, eu me lembro que nós fizemos um casamento, nós duas, e que a noiva quis um buquê e não quis... Se lembrava do botonier. Não se lembrava do botonier, não foi? Foi. Exatamente. Fala um pouquinho dessa história aí. Aí nós fizemos a surpresa de fazermos os botoniers, que não foi só para o noivo. Exato. Foi para o noivo e para as pessoas mais chegadas, como o pai e o padrinho. E a noiva e o noivo ficaram muito surpreendidos com o gesto, porque não tinham a noção de que na verdade, era uma a gente ofereceu, exato. A gente até ofereceu o serviço, mas ela disse que não era necessário, que queria só o ramo. E mesmo assim a Fernanda cuidadosamente se preocupou com esse detalhe, que fez total diferença. Sim, isso tenho sempre, eu tenho e acho que está em mim. Isso não foi uma coisa que eu aprendi nos livros, não foi uma coisa que eu aprendi na parte teórica, mas porque um buquê tem que ter a essência da noiva, tem que ter a sua personalidade, tem que ter a sua história. Exato, exatamente. E antes disso tem que haver um trabalho bastante minucioso para que isso venha a acontecer. Também existe aquelas noivas que já vêm com tudo predominado, pré-definido, e dizem: eu quero isto, isto e isto. Exatamente, isso é bem importante lembrar, porque assim, a gente que está em contato direto com a noiva, o que ela chega? Às vezes ela vê uma foto de Pinterest, ela vê uma foto na internet, que aquela foto é de flor artificial, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, que é com flor natural, e quer que a gente reproduza, não é? Você tem alguma história para contar assim pra gente, nesse sentido de que a noiva queria um tipo de flor que por acaso não era nem da estação e você teve que remodelar o pensamento dela? Sim, tem várias histórias, tem várias noivas que chegam assim, nesse propósito, com as fotografias do Pinterest, e isso depois é um trabalho feito entre mim e a noiva para chegar a uma conclusão de que aquilo não se consegue reproduzir
com flores naturais. Exato. Há outras formas de nós reproduzirmos aquilo que ela quer, aquilo que ela é, a essência dela, a natureza dela, a história dela, o tipo de buquê mais adequado ao vestido dela, ao tamanho dela, a altura da cerimónia, porque um buquê para uma cerimónia de dia é um buquê para a cerimónia à noite é outro. Portanto, é nossa obrigação e nosso dever, eu falo por mim, nós podermos muitas vezes explicarmos isso à noiva, porque muitas vezes ela não tem conhecimento dessas coisas. Ela literalmente não tem noção do que é exatamente, o que é um buquê, o que o buquê de noiva é tão importante no dia do seu casamento. E que às vezes ela quer uma flor tão sensível, por exemplo, a peônia, para um dia de extremo frio ou de extremo calor. Né? Ou com muito vento, e ela não entende que na hora que ela vai casar, as flores já não vão estar com aquela imagem que ela queria. Mas aí cabe-nos a nós, como profissionais, de lhe explicarmos o porquê de não aconselharmos esse tipo de flor e de podermos substituir aquela flor por outra que lhe vai dar o mesmo encanto, o mesmo brilho. Noivinhas, então, pelo amor de Deus, entendam que as flores é natureza e que vocês precisam perceber que a natureza tem temperaturas e flores que não se adequam a determinadas temperaturas. Tem flores que também não dão no verão, que só dá no inverno. Então a gente precisa ajustar. Sazonais. Exatamente. Se você quer uma flor de qualidade, quiser manter essa conexão com a natureza, conexão com a sua história de vida e de essência real, a gente tem que ouvir as especialistas. Mas espera aí que eu lembrei de histórias que a Fernanda me ligou para contar, como aquela sua queda no barco quando você foi entregar o buquê. Me conta isso aí, me conta desse perrengue, pelo amor de Deus. Isso eu sou um bocadinho. Pronto, como a Carla disse de início, eu sou uma pessoa que vive muito os momentos, que se entusiasma muito porque eu ajo muito com o coração. E não é à toa que o nome da marca dela é De Coração. Exatamente, não de coração, mas de coração. E então aí, assim, ao levar o ramo, o meu entusiasmo foi tanto, a noiva estava tão linda que eu simplesmente não vi que havia um buraco e me esparreguei, mas o buquê ficou, eu caí no chão, mas o buquê ficou direitinho, intacto no ar. Olha, caiu, o buquê ficou intacto, mas a perna quebrou, viu, gente? O joelho esfarelou, como vocês dizem. Muito bem, mas olha, garanto que Fernanda entregou o buquê intacto e bonito, muito bonito. E a noiva era uma noiva que não era portuguesa. Sim. Até ela é portuguesa, mas não está cá. Sim. Estava no Canadá. Eu só conhecia a noiva naquele dia. Imaginem a imagem que ela teve de mim. Mas ficou uma amiga para sempre. Olha que maravilha. Contactámos muitas vezes as duas. Olha, ela disse assim, a minha heroína. Já fui recomendada e já fiz outros buquês para outras pessoas de família. Recomendada por ela, né? Por ela. Exatamente. Olha que maravilha. Que maravilha, Fernanda. Olha, voltando aqui para a seriedade do negócio, eu queria que você desse dicas práticas para essas noivas que estão aí nos assistindo, de como escolher a flor do seu buquê. O que você sugere? O que você mais gosta de fazer? Porque a gente está falando com a design floral, um artista floral, ela tem sempre o seu estilo, o seu conceito próprio, mas é claro que adapta-se ao desejo da cliente. Mas assim, se a Fernanda fosse hoje indicar um buquê para Carla Magalhães, diz aí, como seria? Quais seriam as flores? Seria todo em rosas vermelhas. Uau! Pois. Com uma mistura aí de umas flores, assim, umas flores flutuantes e lilazes. Uau! Cheio de autenticidade.
metia-lhe ali mais alguma coisa, juntamente com a personalidade da Carla, que é uma pessoa muito sensível, apesar de muita gargalhada, mas é uma pessoa de muito bom coração. Portanto, era um buquê que saía fora da caixa, de certeza. Exatamente. É bem assim. É um buquê sem cerimônia. Sem cerimónia, exatamente. Mas com muito requinte. Muito mesmo. É assim, acho que é o meu estilo. É fora da caixa, é desconstruído, é criativo, é autêntico. Exatamente como a Carla Magalhães. Olha, Fernandinha, eu queria dizer para quem está do outro lado, conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. A Fernanda tem um trabalho incrível. Você pode conhecer dentro do perfil dela, que é o Decoração. Mas ela tem uma loja também em Gaia. Fala aí o endereço da loja. O endereço da loja é mesmo no centro do Olival. Junto ao Centro de Estágio do Futebol Clube do Porto. Vamos aqui fazer publicidade. Claro! Do Clube do Porto. Apesar de eu estar de vermelho. Não, tudo bem. Mas pronto. Encontro-me mesmo ali no centro. É a única loja que lá existe. E lá a gente pode encontrar buquês prontos, presentes. Como é que tá? Como é que é a sua loja? O pessoal lá de casa, quem tá vendo a gente? Ou você só recebe por encomenda? Sim, normalmente o meu trabalho é feito, como é que eu vou dizer, no momento, portanto é um trabalho feito, uma encomenda feita pré-efetuada. Previamente feita, sim. Para eu poder ter o material. Mas a execução do buquê eu faço na hora. E eu não trabalho em série. Portanto, nada é igual a nada, nenhum buquê é igual a nenhum. Mesmo com as mesmas flores, eu posso fazer um buquê, desmancho o buquê, torno a fazer e ele não fica igual. Não fica igual. Porque o meu segredo é esse, o meu espírito é que trabalha nessa altura. Que maravilha. Portanto, o meu espírito, o meu coração. É de você olhar para a cliente e dizer assim, vou fazer uma imaginar o que eu ponho-me sempre no lugar daquela pessoa. Exato. Percebi. Aliás, eu já conheço bem a sua história, né? A gente já tá junto há um tempo. Você já participou do Portugal para celebrar na primeira edição. Sim, e estaremos juntas no Portugal para celebrar na segunda edição. Exatamente. E Fernanda tá garantida que vai ter coisas extraordinárias, vai ter modelos, tendências para 2026 e tendências para 2027. Então você que é noiva, que já está planejando seu casamento, não perca a oportunidade de escolher as suas flores. E tem mais uma coisa a dizer, um pormenor que eu também tenho muito em conta nos buquês. Tenho muitas noivas a casarem à noite, mais ao final do dia, e esses buquês têm uma particularidade muito específica. Esses buquês devem ser sempre elaborados um bocadinho maiores, com flores de cores mais intensas, flores nobres, inclusive deve levar o gosto de cada um, mas normalmente deve levar, porque há uma coisa mística que diz, já vem dos ramos, dos primeiros ramos que foram executados pela Grécia, que foi a Grécia que lançou os primeiros ramos, e então eles executavam os ramos com flores do campo, ervas aromáticas, alecrim e uma pedras preciosas, ou uma joia de família, para trazer muito amor e muita sorte ao casal. Que maravilha! Olha, essa história eu não conhecia. Que maravilha, Fernanda. Agora, já que você já trouxe a história, eu queria só que você me falasse um pouquinho do hábito português da noiva. Porque aqui a gente sabe, no Brasil, normalmente a gente faz o buquê da noiva, o buquê da daminha, mas aqui a gente tem um outro buquê também. Sim. Então fala um pouquinho disso aí. Muitas noivas têm o seu
consensual. Sim. Tem os buquês das damas, podem ser uma regra, mas não devem ser uma regra da noiva. Ninguém pode tirar todo mesmo à noiva. Sim. Faz sempre um ramo dentro da mesma linha, mas diferente das damas, e o seu ramo a tirar. E ainda tem um ramo de oferta à Nossa Senhora. Normalmente as noivas portuguesas, principalmente as casam pela igreja, gostam sempre de oferecer um ramo de rosas brancas, pelo menos as minhas noivas, é esse um ramo do buquê de rosas brancas. Nós oferecer a Nossa Senhora. Em forma de agradecimento e de proteção. Que maravilha! Olha só, esse foi o episódio Flores com História com a Fernanda Magalhães. Esse foi mais um episódio do Sem Cerimônia. Se você gostou, compartilhe com alguém que ama o mundo dos casamentos e siga o podcast para não perder nenhum episódio. Porque celebrar o amor não precisa ter regras. Pode ser leve, criativo, divertido e, acima de tudo, sem cerimônias. Até o próximo!